retornar, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Coloca aí no chat que sim, está todo mundo me ouvindo, por favor. Beleza. Pronto, então as avaliações elas estão suspensas. Quando a gente retornar, aí eu vou marcar uma data oportuna, tá? Logo que voltar, a gente marca essa data, tá? Não vai ser na mesma semana, mas tão breve possível, tá bom? Pessoal, então 18h30, vamos começar. Quem for chegando aí vai pegando no caminho, tá? Alguns outros alunos de outras turmas estavam pedindo para colocar gravar essas aulas e colocar disponíveis para melhorar um pouco para vocês assistirem de novo, tá? Não tem problema, só que eu vou deixar restrito essas aulas e por um curto período aí, tá bom? Vou tentar colocar aí umas 2 semanas, 3 semanas, depois eu apago, tá? Vou mandar o link para vocês depois da aula, tá bom? O assunto de hoje, gente, é. Deixa eu pegar meu papel aqui. O assunto de hoje, continuando. Antes de começar a aula, tem uma atividade que a gente ia fazer em sala, que é aquela atividade da leitura do gráfico, onde nós temos a informação da vazão e do diâmetro e assim conseguimos encontrar a perda de carga unitária, tá? Então, esse eu vou mandar lá pelo Classroom. Então, fiquem atentos no Classroom que as atividades que vão ser postadas lá, elas vão ser bastante importantes aí para o andamento da disciplina, tá? Nesse período. E fora isso, vão ter outras atividades, tá, relacionadas ao assunto, para meio que como se fosse uma revisão, né? Então a ideia é que vocês, como a biblioteca está fechada, alguns não pegaram o livro, então é interessante que eu vá fazendo essas atividades para a gente ir tirando as dúvidas, ok? Canais de comunicação. O Classroom é muito importante vocês estarem ativos nele. E tem também o WhatsApp. Estou disponibilizando meu WhatsApp, tá bom? Eu vou colocar o número de telefone no Classroom para vocês tirarem essas dúvidas. Na verdade, já está lá, tá? Se vocês olharem as mensagens, o meu número já está lá. E a aula de hoje. Olha só, eu vou passar a aula de hoje. Ela, com a base que nós temos de água fria, a aula de hoje ela é bem tranquila, tá? Então, por isso que eu disse que vai ser rápido. Então, por isso que eu não queria perder esse feriado. Mesmo sendo feriado, eu não gostaria de perder essa oportunidade para a gente avançar com esse assunto, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre água quente, pessoal. As particularidades das instalações de água quente, de água quente em um prédio são basicamente duas, nós vamos ver ao longo da aula de hoje, tá? E essas particularidades, elas influenciam na arquitetura, em alguns casos, tá bom? Então é importante que nós conheçamos essas particularidades para que vocês possam tomar a decisão correta na concepção arquitetônica, tudo bem? Então, nós vamos começar a falar hoje sobre água quente. Então, colocar a tela aqui agora. Pronto, vamos lá. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade, nesse momento eu não estou vendo a reunião, tá certo? Aquela lista da reunião. Então, quando eu estiver dando aula aqui, que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar, não lança o chat, tá bom? Liga o microfone, segura Ctrl e aperta D e faz a pergunta. Paulo, aí eu vou abrir espaço para você falar, tudo bem? Então, eu vou andando aqui com a disciplina e vocês, se tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí. Segura Ctrl, aperta D e faz a pergunta, tá bom? Me chama e faz a pergunta, beleza? Vamos lá. Pessoal, aula de hoje sobre instalações de água quente, tudo bem? Vamos começar com as principais generalidades das instalações de água quente.
Basicamente, a água quente ela é um conduto também, certo? Então, as instalações de água quente, elas são condutos também, assim como lá em água fria. A única diferença, basicamente, é a unidade de aquecimento dessa água, né? Porque se a água está quente, ela tem que ser aquecida ou mantida por alguma unidade. E segundo, os materiais. A gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Por que os materiais têm que ser diferentes? Isso aí é óbvio. Se eu tenho um determinado material para uma água em temperatura ambiente, o material ela tem uma característica de resistência. Quando eu passo para água quente, a água vai estar ali 10, 15 graus acima da temperatura ambiente. Com o tempo, se eu tiver essa mesma temperatura sempre, com o tempo, se eu usar o material de água fria, essa instalação ela não vai, essa tubulação ela não vai aguentar, ela vai entrar em processo de é, danos, decomposição, trincas, vazamentos, etc. Porque o material não é feito para esse uso, tá bom? Então, basicamente, o tipo de material muda, ainda é o PVC, mas um PVC diferenciado, tá bom? Eu vou explicar ao longo da aula. Então, vamos lá. Principais generalidades do sistema de instalação de água quente. Destinam-se a banhos, higiene, lavagem de alimentos, lavagem de roupas e finalidades médicas. Se vocês observarem aí, cada item desse trata de diversos ambientes. Então, banho, eu posso ter tanto na área médica quanto também na área residencial, tá? Ou instalações esportivas, etc. Higiene no mesmo. Lavagem de alimentos, restaurantes, lojas, shoppings, essas coisas. Lavagem de roupas, lavanderias residenciais ou então residências e finalidades médicas em hospitais, etc. Ou seja, eu tenho diversas arquiteturas aí que vão precisar de instalações de água quente eventualmente, tudo bem? Então, para cada tipo de instalação, né, de cada tipo de arquitetura, proposta arquitetônica, existe a necessidade daquele tipo de instalação específica para água quente. E por isso que eu digo para vocês, vocês não precisam saber de tudo, mas tem que saber de tudo um pouco, tá bom? Então, mesmo que você, por exemplo, não conheça a fundo o funcionamento de um hospital, se você for projetar um hospital, você tem que entrar em contato com uma equipe de gestão do hospital, ou então um médico que faz a gestão ali, que conhece todo o ambiente, para que você possa conhecer as necessidades. Porque, vou só adiantar para vocês, por exemplo, um centro cirúrgico, ele precisa ter um sistema de desinfecção, um esgoto com desinfecção. Por exemplo, a lavagem daquela sala cirúrgica, por exemplo, ela pode ter resíduos biológicos, pode ter sangue, pode ter gordura, resíduo de pele, e tudo isso tem que ir para um sistema separado, eu não posso simplesmente jogar no esgoto normal, tá? Então, eu tenho que conhecer todos os aspectos envolvidos, tá? Não 100%, eu não vou conhecer tudo o que envolve, mas eu vou me informar ao máximo, tá? Então eu vou procurar ali profissionais que trabalham com isso, tá bom? Então essa é a ideia. Então aqui em sistemas de água quente, nós temos essas destinações. A diferença de cada um deles vai basicamente depender da temperatura que essa água vai estar, tá bom? Então, para ambientes residenciais, né, para tomar banho, por exemplo, a água quente ela tem que estar na temperatura ali perto de 36 graus. Já para finalidades médicas, por exemplo, esterilização ou então para lavagem de roupas, ela vai estar acima de 80 graus, tá? Então indo até 95. Então, e até usos industriais podem até chegar mais perto aí de 100 graus, tá? Então, para vocês observarem que cada uma das propostas arquitetônicas, né, se é industrial, se é médica, se é residencial, tem uma temperatura adequada, é importante você conhecer isso. Como é que você conhece isso? É realmente pesquisando a necessidade daquele ambiente, tá bom? Que é o que você vai ter que fazer. Eu costumo dizer para meus alunos, o programa de necessidades que você recebe no PA, no projeto de PA de vocês, nem sempre vai vir assim listado já, porque muitas vezes o cliente ele não sabe o que precisa, né? Se é um cliente particular, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um cliente chega para você dizendo, olha, eu tenho um terreno ali na Lagoa Seca, eu quero construir lá
é, casa para vender pela caixa, na Lagoa Seca, bem localizado, entendeu? Então você tem que conhecer ali um pouco de mercado para entender que ele vai estar jogando esse investimento fora. O terreno que é super valorizado, numa área super nobre, o cara vai fazer residência popular. Não existe. Então você tem que, às vezes, mostrar para o cliente o que é melhor para ele, tá? Melhor para ele fazer o investimento. Tudo bem? Sistema de distribuição e separo de água fria. Olha só, por que esse sistema tem que ser separado, pessoal? Eu tenho que proporcionar diferença de temperatura. Eu não posso, numa residência, ter apenas água quente ou apenas água fria. Então, tem que ter duas tubulações. É um dos princípios, tá? Então, quando eu tenho uma proposta de água quente em uma residência, essa instalação ela é separada. Eu tenho mais tubulações hidráulicas nessa residência, tá bom? Onde são os locais residenciais? Quais são os pontos de consumo em que eu tenho a distribuição de água quente? Geralmente é no banho, tá? Em residências de um padrão mais alto, eu posso ter inclusive na pia, tá bom? E na cozinha, né? Água quente para, por exemplo, esterilizar esterilizar não, perdão, para lavar o alimento ou para proporcionar ali uma limpeza de algum utensílio doméstico, essas coisas, tá? Então, é na cozinha, basicamente, a cozinha e banheiros, ok? Então, nesses locais, as tubulações elas vão ser duplas. Daqui a pouco tem umas imagens aqui mostrando as instalações duplas, tá bom? E isso vai influenciar indiretamente no tamanho do shaft e na posição em que você vai colocar os elementos saindo temperatura de água fria e de água quente. Por quê? Antes você só tinha uma tubulação, antes você só tinha uma tubulação de água fria, por exemplo, saindo, e você centraliza ela onde você vai fazer a pia em cima, certo? Embaixo do balcão. Quando você tem agora água quente e água fria, você tem que na planta de pontos hidráulicos, você tem que separar elas, tá? Então, você vai, ao invés de ter só uma central, você vai ter que distribuir ela bem. Pode parecer besteira, mas isso é muito importante. E principalmente aqui na região, que é um pouco difícil a gente ver projetos arquitetônicos que o projeto vem com aqueles complementares. Tem muito arquiteto que até vende separado, né? Mas pontos elétricos, ou seja, onde é que está a iluminação e os pontos hidráulicos, né? O detalhamento de onde são os pontos hidráulicos, qual o recuo da parede até a pia, o eixo da pia, o eixo do vaso, o eixo do box. Isso são coisas que o projeto arquitetônico tem que ter, tá bom? Então, muitos eu não vejo esses detalhamentos. E ponto hidráulico, gente, é meio que assim, você vender o luminotécnico separado, eu imagino que não sei, cada um vai trabalhar com uma proposta, mas eu acredito que é o mesmo que você, olha, tem lógica, né? Você vender um opcional de carro. Eu faço a comparação assim, você não compra um carro sem farol. Tem opcionais? Tem, né? Você vai vender, por exemplo, o projeto de ambientação. Mas o projeto básico de luminotécnica, né? Quantas lâmpadas vão ter no ambiente, qual a temperatura da lâmpada, essas coisas, é interessante que o projeto arquitetônico já tenha. Senão, a arquitetura vira apenas dimensionamento de espaço. Não apenas, né? Porque dentro de dimensionamento de espaço você tem muito conteúdo aí, muita técnica e muito conhecimento envolvido, né? Então, posição das áreas íntimas, distribuição do layout, iluminação natural, ventilação e etc. Eu sei disso. Mas a iluminação artificial também é um ponto importante para um ambiente. Se você faz um projeto muito bem distribuído, mas deixa o projeto de iluminação na mão do cliente, o cliente não quer contratar, e chega na casa, a casa completamente, vamos dizer assim, mal iluminada, né? Então, às vezes é até um crime você pegar um bom projeto com ou nenhum ou um péssimo projeto de iluminação, né? Materiais mais resistentes, como eu falei para vocês, o PVC que é o utilizado no sistema de água fria, ele até resiste, se você colocar
água em temperatura alta dentro dele hoje, amanhã, depois de amanhã, ele até resiste um tempo, mas logo depois ele vai ficando ressecado. É a mesma coisa que você colocar no sol, tá? Se ele ficar em alta temperatura muito tempo, ele não resiste muito bem. A vida útil dele cai muito, tá? Então, o material que é utilizado no sistema de água quente é um chamado CPVC. Como é que você observa isso lá dentro da obra? Basicamente, pessoal, o sistema de água fria tem a coloração marrom, se for, vamos dizer assim, o padrão, e o sistema de água quente, ele tem uma coloração branca em alguns fabricantes, e a Amanco, ela traz a cor verde, tá? Então, para você diferenciar essa instalação de água fria ou de água quente, basicamente é olhar a cor, tá? Marrom para água fria e branco ou verde na água quente, tá? Particularidade, tem a unidade de aquecimento, ok? Essa unidade de aquecimento, muitos de vocês veem em algumas arquiteturas. Vou dar um exemplo. Quem passa, por exemplo, num projeto ali no aeroporto, que tem as casas populares, né? Casa do Minha Casa Minha Vida, do programa, e em cima tem como se fosse uma caixinha d'água, né? Um tamborzinho pequeno ali, deve ter seus 40 litros, 60 litros, ele meio cromado, né? E uma placa. Ali é o sistema de aquecimento. Aquilo é a unidade de aquecimento, tá? Essa unidade de aquecimento, ela pode ser de dois tipos, tá, gente? Na verdade, três. Ela pode ser daquela maneira, que é o boilerzinho em cima, tá bom? Pode ser uma unidade local, que é o chuveiro elétrico, e pode ser um comunitário, que eu mostro daqui a pouco para vocês. Cada um deles vai ter uma influência maior ou menor na arquitetura, tudo bem? Vou dar um exemplo. O chuveiro elétrico não impacta tanto na arquitetura, mas já a unidade de aquecimento individual e comunitária, sim, esses têm um impacto na arquitetura, porque eles vão estar na parte alta, né, telhado, e se esse telhado não for bem protegido, bem coberto, é passivo ali de impactar na volumetria externa, certo? Então, voltando aqui, ó, elas podem ser, essas unidades de aquecimento, elas podem ser central de aquecimento comunitário, que é no caso de prédios e condomínios, certo? Que não tem lógica eu colocar uma unidade em cada apartamento, uma unidade de aquecimento. Então eu coloco uma só para o prédio inteiro. Isso aqui acontece muito em hotéis, tá? Central de aquecimento privado. Essa central de aquecimento privado aqui seria uma unidade habitacional, né, unifamiliar, como se chama, para um reservatório, para um sistema de aquecimento. Aí é o chamado privado ou individual, tá? E a unidade local de aquecimento. Essa unidade local de aquecimento é o chuveiro elétrico, tá bom? Dentro desses aqui, existe o chuveiro a gás também, tá bom? Que ele fica como se fosse esse aquecimento privado. Reservatório, aqui está o boiler, né? Mas também pode ser o sistema de aquecimento a gás, tá? Porque cada unidade habitacional tem um, tudo bem? Até agora, pessoal, está todo mundo ouvindo bem, entendendo aí as particularidades? Tudo tranquilo aí? Qualquer pergunta, segura Ctrl, aperta D e faz questionamento. Me chama, tá bom, Paulo? Aí faz a pergunta. Não guarda a pergunta. Não guarda a pergunta, tá bom? Porque eu paro aqui e faço a discussão sobre o assunto, beleza? Vai falar, Yuri? Professor, tá vendo? Quer fazer alguma pergunta? O chuveiro de água quente, no chuveiro, no caso elétrico, ele não precisa de uma encanação especial para ele, não. Ou precisa? Não, precisa não. A unidade de aquecimento individual. Ó, Yuri, tu faz a pergunta e desliga o microfone, Ctrl D, porque senão fica dando retorno, tá bom? Oi? Viu, Yuri? Tá, tô desligando. Beleza. A unidade individual, ela é a mais simples do ponto de vista de instalações, certo?
Então, o que que acontece? Eu vou destinar a água fria até aquele ponto de consumo. Quando chegar lá, o aquecimento é feito naquele local onde o chuveiro está. Eu não preciso de uma outra tubulação. Já nessas outras duas unidades aqui, ó, é a central de aquecimento comunitário e a central de aquecimento privado, aqui eu preciso de tubulações duplas. A gente vai falar daqui a pouco disso aqui, que é uma para água fria e uma para água quente, tá bom? Ó, vou mostrar aqui cada um deles, aí você vai ver essa diferença bem explícita, tá bom? Qual é o impacto na arquitetura da central de aquecimento comunitário e central de aquecimento particular, privado, tá bom? Ó, é muito fácil você vê em filmes, né, americanos principalmente, que é onde eles, só para explicar um negócio para vocês, algumas culturas mundo afora têm mais um pensamento assim, a coisa tem que funcionar bem e durar muito, mesmo que ela custe muito agora, no começo, eu, eu, eles preferem investir mais, gastar mais em manutenção para ter um serviço de qualidade, né? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente se preocupa com o investimento inicial, tem que ser baixo, e não pode ter manutenção. O brasileiro odeia manutenção. A verdade é essa. Então, o que acontece é que alguns sistemas mundo afora têm uma infraestrutura muito grande e um funcionamento perfeito, certo? É o caso de muitos filmes a gente vê no subsolo ou perto do térreo ali, aquelas salas de máquinas, aquelas casas de máquinas no prédio que tem um monte de tubulação, mais ou menos essa aparência aí, não é isso? Geralmente, essas tubulações aí são centrais de aquecimento, tem caldeiras ou a gás, ou elétrica, ou a diesel até, que fazem o aquecimento dessa água e mantém ela pressurizada dentro das tubulações. Então, além do sistema de aquecimento, ainda tem o sistema de pressurização. Então, fica mais ou menos esse emaranhado industrial aí. É muito comum em prédios americanos, tá? O primeiro subsolo não é o primeiro subsolo dentro do prédio não é estacionamento como aqui nos nossos prédios, né? Aqui na região, no Brasil, na verdade. Eles são instalações, tá? E esse aquecimento comunitário é para abastecer um prédio inteiro ou no caso, um hotel, um prédio residencial, e etc. Tá? Então, nesse caso aqui, sempre tem tubulação extra, ou seja, tem o sistema de água fria e tem o sistema de água quente, tudo dobrado, tá? Coluna de distribuição de água fria e de água quente, ramais de água fria e de água quente, subramais de água fria e de água quente, tá? Existe a central de aquecimento privado, né, que é o tal do boiler, pode ser também um sistema a gás, mas o que define o aquecimento privado é que para cada residência eu tenho uma unidade de aquecimento. A aparência é mais ou menos essa, ó. Vou voltar aqui. Eu tenho um reservatório de água fria que pode ser também compartilhado com o de água quente. Aí eu tenho um segundo reservatório que esse é só para água quente. Então o funcionamento vai mais ou menos assim. Eu encho a caixa d'água normal, ela tem que estar acima do boiler. Esse aqui é o boiler. E aí essa caixa d'água, ela por gravidade alimenta com água fria esse boiler. O boiler está interligado com uma placa do lado de fora, essa placa aqui, ó. E aí, pessoal, tenham cuidado, nem toda placa que você vê com essa aparência, ela é uma placa de fotovoltaica, não, aquela placa de geração de energia solar, não. Existem dois tipos de placa. Tem a fotovoltaica, né, que é para geração de energia, e tem a placa solar, que dentro dela tem umas tubulações de cerâmica ou de cobre, que a água vai passar por ela, sendo exposta ao sol, e essa insolação, essa temperatura, ela vai aquecer a água. Então, entre esse boiler, que ele está aqui embaixo, ó, entre esse boiler e essa placa, existe a tubulação e a água vai circulando. Tem alguma bomba, Paulo, para circular a água? Não, pessoal. Vocês devem saber que existe, tanto no ar quanto na água, existe uma pequena diferença. Água quente e água fria tem uma variação mínima, mas perceptível de densidade, né? A água quente, ela é Professor, muito... Alô?
Professor, é Oi. Marcelo, esse equipamento que o senhor está falando, ele tem nos conjuntos habitacionais, não é? Logo em cima do telhado, ou é outro? Isso, é ele mesmo. É ele, né? Ah, certo. Eu vou, daqui a pouco eu falo um pouco sobre essa concepção de sistema de aquecimento solar em casa popular, tá? Certo. Mas, olha só, a água quente ela é um pouco mais leve do que a água fria. Então, esse boiler estando acima dessa placa, faz com que a água aqui que está aquecendo, ó, ela entra por cima, água fria. E aí essa água fria, ela vai tender sempre a descer. Só que quando ela vai descendo, ela vai aquecendo. E quando chega aqui embaixo, ela quer subir. Então tem uma tubulação aqui que entra em cima, sai embaixo e aí é interligada novamente. Então tem duas tubulações ligando essa placa para esse boiler. Então ela vai ficar meio que circulando, não é uma vazão, não é uma coisa rápida, ela é bem lento mesmo e vai mantendo ali essa água aquecida nesse boiler. Então, aqui é o reservatório de água fria, aqui é o reservatório de água quente, tudo bem? Como é que funciona isso do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico? As placas, ó, se vocês olharem aqui nessa imagem, tem o reservatório de água fria, que é o mesmo que abastece a água fria da casa normal. Aqui tem o reservatório de água quente. E aqui tem a placa solar, que chama de coletor, tá bom? Se vocês observarem, esse sistema só vai funcionar por gravidade se, e somente se, o reservatório de água fria estiver na parte mais alta, para fornecer por gravidade água para o reservatório de água quente, e por sua vez a placa tem que estar abaixo do reservatório de água quente. O que é que isso causa? O que é que essa determinação técnica, essa exigência técnica do sistema causa no processo? O telhado vai ter que ser de duas uma, ou muito comprido em planta, ou ele tem que aumentar a inclinação do telhado. Concordam? Para poder caber isso aqui, ó, tá? Então, um dos impactos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, impacto arquitetônico, é basicamente isso. O sistema de água fria tem que ficar mais alto, então o telhado vai ficar inclinado, vai influenciar no telhado. Ou, se eu quiser colocar uma platimbanda aqui, a platimbanda também vai ter que ficar diferenciada, porque esses elementos aqui, quanto mais alto eles são, mais alta a platimbanda vai ter que ser para esconder esses elementos, tá? O normal é que a platimbanda seja da mesma altura da cumieira, né? Essa partezinha aqui. Tudo bem? Então, falar então agora sobre esse negócio de sistema de aquecimento de água em casas populares. É importante eu falar isso porque geralmente quem propõe sistema de aquecimento é o arquiteto, tá? Pessoal, é o seguinte, esses projetos Minha Casa Minha Vida, que alguns tem aqui na região, que tem esse boiler lá em cima, eu entendo um gasto desnecessário. Vamos pensar um pouco por quê, né? Nós temos aqui uma região que frio mesmo, frio para a gente, fica ali perto dos 4 meses, no máximo. 4 meses do ano eu tenho um período frio, certo? São dois períodos separados, mas que no total aí dá uns 4 meses. Para uma pessoa de baixa renda, 4 meses durante o ano, alguns nem ligam para isso, tá? Mas 4 meses no ano é até mais econômico, né? Você ter um sistema, não ter um sistema de aquecimento, tá? Então, muitas vezes o chuveiro elétrico, mesmo consumindo um pouco de energia elétrica, ainda é mais viável do que você fazer a implementação do sistema daquele, porque no mínimo o sistema daquele é R$ 2.000. Aí o que que acontece? Depois eu fui entender o porquê. Eu vi uma planta desse Minha Casa Minha Vida, e é um projeto lá de um estado do sul, né? Perto de São Paulo, não sei se é Santa Catarina, coisa assim. É um estado que tem um clima já muito mais frio do que aqui a nossa região. Então, ou seja, o arquiteto fez o projeto ali daquela casa popular, já deve ter pago uma miséria, porque deve ter recebido uma miséria, porque você pega um projeto de uma casa, tem um monte de casa, ele não vai cobrar a mesma coisa de se ele estivesse projetando cada unidade. Se o construtor foi lá e, ó, vou construir 200 casas aqui, eu quero o projeto de uma voltada para o lado esquerdo e outra para o lado direito, né? No caso, o sol, a incidência do sol. Isso quando o empreendedor se preocupa com isso.
E aí é óbvio que ele não vai cobrar, vamos dizer, 5 mil um projeto, não é 5 mil vezes 200, né? Ele vai dar um fator de redução, até porque pela quantidade. E aí o cara ainda pegou esse projeto e trouxe para ser executado em outro lugar. Então, muitas vezes vamos dizer assim, um projeto que não tem nada a ver com o local, é um projeto que é feito para uma outra climatologia, para um outro ambiente, para um outro sistema de conforto, outras preocupações de conforto, e é implantado em outro local, que não tem nada a ver. Eu acredito que foi isso que aconteceu nesse projeto daqui, tá? Então não é muito lógico você ter aquele monte de boiler, que inclusive você vê lá um monte já foi retirado. Você passa lá agora, hoje em dia, já faz uns 4 anos da entrega, todos retirados. Assim, quase todos já foram vendidos, né? Então, as casas, o projeto das casas é sem muro, sem divisão. Aí a pessoa que comprou a casa vai ter que agora fazer o muro para poder ter uma certa privacidade. Então, nada adequado à necessidade do usuário. É só realmente, vamos fazer a casa e vender, fazer a casa e vender, fazer a casa e vender. Não seja esse tipo de profissional. Na verdade, não é nem o profissional, é mais o empreendedor, né? Beleza? Daqui a pouco a gente fala sobre essa influência, tá? E eu tenho a unidade local de aquecimento. Essa unidade local é a mais simples aí, é a que menos impacta na arquitetura, que basicamente é o chuveiro elétrico ou chuveiro a gás pequeno, aquele localizado. O chuveiro elétrico, ele usa, usa uma resistência, uma serpentina, né, para fazer o aquecimento da água. Por que que o chuveiro elétrico consome tanto, pessoal? Se você parar para pensar, eu tenho um aumento ali de 10 a 15 graus na temperatura da água em, sei lá, 2 segundos que a água passa lá dentro. Então, tem que ser uma energia muito forte. E isso traz uma consequência. Que consequência é essa? Consumo de energia alta, né? Então, por isso que o chuveiro elétrico consome tanto, beleza? Essa daqui, ó, é a serpentina que fica incandescente lá dentro do chuveiro. Aí o povo diz, vou trocar a resistência do meu chuveiro elétrico. É essa pecinha aqui. Tem uns chuveiros que são chamados chuveiros blindados, que é esse aí da foto, esse daqui, ó, da foto, ele não, ele não tem essa serpentina removível, tá? Por ela não ser removível, ela não é tão frágil, ela é bem embutida. E aí ela acaba não queimando tão fácil. Por outro lado, quando ela queima, você tem que trocar o equipamento todo. Alguns modelos tem que trocar o equipamento todo, tá? Bom, aqui tem um esquemazinho do nosso livro, mostrando aí, eu acho que o Yuri perguntou, se tem que ter duas instalações. A resposta é sim, tá? Então, se você olhar aqui, ó, lá no livro vai ter a legenda, mas aqui você tem ó, o reservatório normal de água fria, se vocês verem aqui, ó, a distribuição dele está abastecendo todos os pontos, é o sistema de água fria, certo? Que o vaso sanitário e chuveiro. E aqui, ó, ainda dele sai uma tubulação para abastecer o boiler, o sistema, a unidade de aquecimento. Na verdade, não chama de boiler, tá, gente? Vamos chamar de unidade de aquecimento. Ó, fica a dica aí. Se eu perguntar quais as duas principais diferenças do sistema de água quente para o sistema de água fria, você coloca material das tubulações, é uma diferença, e a segunda diferença é a presença de unidade de aquecimento. Ela pode ser a gás ou essa daqui solar, tudo bem? Então está aqui o sistema de aquecimento, e aí eu tenho aqui, ó, um sistema de dreno, tá? Essa aqui é uma drenagem, vai lá para o chão, tal. E aqui a água quente, com essa chura já, essa água quente. Ela é toda por gravidade. Isso aqui é um suspirozinho para poder ela não criar bolhas dentro dela. E aqui eu tenho, ó, todos os ambientes estão abastecidos com duas tubulações, tá certo? Então, daqui a pouco eu mostro a imagem. E o sistema de água quente ela ocupa muito as instalações, né? Porque eu tenho duas instalações basicamente. É como se eu tivesse duas instalações de banheiro normal em um só, tá bom? Bom, posicionamento das tubulações de água quente. Antes de passar para isso aqui,
Tudo tranquilo aí? Alguém tem mais alguma pergunta até agora sobre o posicionamento delas? Aí, o pessoal começou a chegar, ó. Tá quase a turma toda. É bem rapidinho, viu, gente? Essa aula é tranquila, é rápida. Vocês devem estar entediados, né, não? Feriado com quarentena. Feriado em quarentena é mesmo que passar meteorolate hoje em dia, né? Não arde, não dói. Então, por enquanto, eu acredito que essas 2 horinhas aí não vão tirar muito do juízo de vocês, não, tá bom? Mas é para a gente não perder muito tempo. Semana passada a gente perdeu um bocadinho, porque ainda estava organizando. Confessar para você, eu não sabia nem mexer nesse negócio aqui. Agora eu tô até gravando, já tô expert. O negócio é porque a aula parou na terça, né? E aí, na quarta-feira não deu tempo de eu preparar a aula pra gente. Bom, entenderam aí, né? Então, até agora, basicamente, instalações de água quente, diferenças, material das tubulações e unidade de aquecimento. Tá sentindo falta das aulas, né? Olha aí, rapaz, muda até o tom da conversa, né? Mas logo, logo a gente volta. Logo, logo não, que eu acho que depois desses 10 dias ainda tem mais uns 10 aí, né? Pra gente se proteger. Mas é necessário, né? Bom, então aqui, ó, mesmo mesmo posicionamento da água fria, tá? São essas tubulações de água quente, tudo bem? Então, onde é que estão as colunas no sistema de água fria? Digam no shaft. Então, a coluna de água quente também vai estar no shaft. Ramais, rebaixo do forro, né? Sobre o forro, na verdade, que é o rebaixo do forro. São os ramais que são horizontais. E os sub-ramais que vão estar nas paredes também são nas paredes. Então, resposta rápida. Onde são posicionadas as tubulações de água quente? Mesmo posicionamento do sistema de água fria. Aí, essa pergunta vai ser bem respondida se você colocar colunas nos shafts, ramais nos rebaixos do forro e sub-ramais nas paredes. Beleza? Então, ó, quando a gente for no laboratório, né? Até o final do semestre a gente vai lá no laboratório e eu vou mostrar as pecinhas que tem que fazem essa conexão. Se você olhar, vai descendo a tubulação de água fria na parede e aí vem a tubulação de água quente. Ela precisa passar por ela. Aí tem uma tubulaçãozinha que é exatamente isso daqui, ó, essa curvinha, certo? Eu acho que eu tenho até ela aqui. Aguenta aí. Ó, é essa pecinha aqui, tá? Ó, vou voltar lá no slide, depois vocês vão ver ela aqui, ó. Essa pecinha. Aí a tubulação está passando na parede de água fria. E essa daqui precisa passar por ela, ó, ela faz a transposição dessa água, tá? Aí essa diferençazinha que tem aqui, ó, é o reboco, tá bom? Vai ter que ser feito com reboco. Só tem uma problemática que você tem que dar uma estruturada melhor nessa região, porque o reboco fica bem fininho aqui na frente, senão trinca a parede, entendeu? Então você tem que tomar alguns cuidados, como alguns deles são, por exemplo, você passar isso daqui por trás ao invés de pela frente, tá bom? Essa aqui é a pecinha que eu disse para vocês, ó, que é a única que a gente vê, tá? Essa tubulaçãozinha aqui, ó, ela tem um latão na rosca, tá? Por que é que tem esse latão na rosca? É só no comecinho mesmo, a rosca vai até lá no fundo, mas ela serve para quando eu for rosquear uma torneira, trocar uma torneira. E aí eu não vou desgastar essa rosca, né? Já que eu vou ficar trocando várias vezes. Porque se essa rosca aqui quebrar, ela ficar cega, aí eu vou ter que quebrar a tubulação da parede para poder colocar ela, tá? Aí lá no laboratório a gente vai ver essas tubulaçõezinhas aqui, tá?
Bom, voltando aqui então. Essas tubulações que fazem o transpasse aqui, ó, são essas que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, cada ponto de consumo aqui vai ter água fria e água quente, tá? No vaso é um que não tem, óbvio, né? A água é só para levar o dejeto, não precisa levar o dejeto embora, não precisa ter água quente nela, tá bom? Esse aqui é o layout mais ou menos do sistema em um subramal de um banheiro. Aqui é uma foto de obra. Essa tubulação de água quente aí, em específico, é da Amanco. Como eu disse para vocês, a Amanco ela é um pouquinho autoísta, né? Sei lá. Ela tem um complexozinho, a cor tem que ser a dela, né? Então, muita tubulação específica dela é da cor da empresa, verde, né? A cor em instalações industriais, a cor verde é de água fria também, tá bom? Então, pega um pouquinho menos feio aí para a Amanco. Então, aqui eu tenho a tubulação de água quente para vir abastecer e eu tenho a tubulação de água fria. É sempre ideal você ter isso aqui, pessoal, ó, uma distância entre um e outro. Por quê? Porque apesar desse material da tubulação de água quente ser um pouquinho mais resistente, tentar manter a temperatura dentro da tubulação, ela ainda esquenta. Ou seja, se eu deixar perto uma da outra, eu posso ter uma redução de vida útil lá na frente dessa tubulação de água fria. Tudo bem? Aqui é de outra marca, por exemplo. Tá dando para ver aqui, ó, a conexão, essa que eu mostrei para vocês, sendo de água quente, tá? Posicionada aqui. Tubulação de água quente e tubulação de água fria. E aqui é o misturador do chuveiro, tá? De um lado vem a água quente, do outro lado vem a água fria. E aí tem os dois registros. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Sistema desse tipo aqui, ele é muito, mas muito prejudicial para a economia de água. Desperdício, ela desperdiça muita água. Por quê? Pessoal, não sei se vocês já tomaram banho num negócio desse. É assim, tem hora do dia que está muito quente, tem hora do dia que está muito fria. Então, mesmo que você decore quanto que você abre de um e abre do outro para dosar, né? A quantidade de água fria de água quente que vai estar saindo, que misturando vai dar uma temperatura. Dependendo da hora do dia que você está, dependendo de se o dia foi muito ensolarado ou não, não vai dar certo. Então, o que que a maioria das pessoas, inclusive eu, quando usava esse tipo de sistema, eu botava a mão lá, ó, para poder dosar, colocava a mão para ver se já estava na temperatura certa. Se não tivesse, a água fica lá, jorrando, até eu acertar o ponto. Isso consome água demais. Você joga ali uns 10 a 15 litros fora só para encontrar o ponto, entendeu? Então ele consome muita água, tá? Eu não sou muito adepto, não. Eu acho que o chuveiro elétrico é temperatura um, 2 ou 3, acabou. Ou, às vezes é só 1 e 2, né? Inverno e verão, só isso. Porque senão vai ficar gastando muita água para dosar essa tubulação, tá? Então eu não sou muito adepto a esse tipo de sistema aqui, não. Ele gasta muita água. Mas é dessa forma aí que ele é concebido, tá bom? Hotéis, se você for projetar hotéis, tem que ser desse jeito, viu, gente? Não tem para onde correr, não. Porque dependendo de um hotel, por exemplo, está muito cheio, em alguma convenção, alguma coisa assim, você tem que ter um sistema que consiga, não precise sobrecarregar a instalação elétrica, porque se tiver um monte de chuveiro nos quartos e todo mundo estiver usando um horário lá específico, por exemplo, logo pela manhã ou no final do dia, vai ter um alto consumo de energia e geralmente dispara o gerador, essas coisas têm umas problemáticas. Então, geralmente você usa esse tipo de sistema em hotéis, tá? E por uma questão também de economia, né? Porque se você usar um monte de chuveiro elétrico, é dinheiro. Aqui, ó, aqui tem um exemplo. Tem duas coisas aqui nessa imagem. Tem uma coisa certa e uma coisa muito errada. A muito errada é essa quebradeira toda para passar essas tubulações, certo? Depois, para você fechar isso aí, você vai gastar muito revestimento, né? Mas, olha só, entre essa imagem e essa, eu tenho duas coisas. Uma, nessa daqui está certa e nessa daqui está errada. Vou te explicar.
Mesmo que eu tenha aqui um misturador, né, que é o resisto, essa tubulação de água quente, ó, provavelmente ela vai influenciar um pouco aqui essa tubulação, ou seja, essa tubulação que está próxima ao misturador, ela vai receber um pouco de água quente também, né, por indução da água. Então, essa tubulação aqui, ela é de PVC comum para água fria e está recebendo água quente. Então, essa tubulação aqui ela está prejudicada. Ela vai estar prejudicada, reduzindo sua vida útil, tá? Já nessa outra imagem aqui está certo, ó, tem que ser feito desse jeito. Vocês estão vendo aqui que no misturador você ainda tem a instalação de água quente por um período ali de uns 50 centímetros. Tem que ser desse jeito, tá, gente? Porque aí a indução de água quente dentro da tubulação de água fria ainda vai ser com CPVC e não com o PVC normal, entenderam? Aí no banheiro tem que ter os dois registros, ó, o registro para manutenção de água quente e o registro para manutenção de água fria. Então, quando você tem esses registros aqui no banheiro, você tem 4 registros, na verdade. 2 do misturador e 2 para o controle de fluxo para manutenção nessas tubulações. Tudo bem? E aqui, ó, é o chuveiro. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Como é que são as montagens internas? Alguma pergunta? Fala aí no áudio, que eu volto aqui, tá bom? Se tiver dúvida, pode falar aí que eu paro e olho lá qual é a dúvida, tá bom? Pessoal, dimensionamento. Calma, que não... É bem tranquilo aqui essa parte de dimensionamento. Dimensionamento das tubulações de água quente, basicamente é o mesmo de água fria, tá? Tudo tabelado. Vazão, relação de vazão, somatório de pesos e o diâmetro adequado, leitura de gráfico. A diferença é que as tubulações de água fria têm uma padronização de diâmetro e as tubulações de água quente têm outra padronização de diâmetro. Principalmente porque, por exemplo, em um chuveiro, você não vai ter a mesma quantidade de pesos do sistema de água fria. Por quê? A ducha higiênica, geralmente, ela não é com água quente e fria, é só com água fria, então não precisa na água quente. É só o chuveiro e a pia mesmo. Então, eu tenho menos considerações. Então, é dado em polegada os diâmetros do sistema de água quente, e eles são geralmente um pouco menores do sistema de água fria. Por exemplo, enquanto na água fria é 20, 25, 32, né, as três iniciais, no sistema de água quente é 18,5 milímetros, só que é dado em polegadas, né? 18,5, aí tem 22, alguma coisa e tem 30. Então, é um pouco diferente, tá bom? Assim como em água fria, leva-se em consideração o consumo por pessoa e a taxa de ocupação da edificação para dar uma determinada vazão. Mas como a água quente aqui no Brasil, ela não é muito, vamos dizer assim, só realmente no Rio Grande do Sul, que tem muito frio, é que você tem ali uma consideração melhor técnica de dimensionamento do sistema de água quente. Mas no resto do Brasil, que é um país tropical, basicamente o que a nossa norma fez foi estipular assim, olha, para tantas pessoas você precisa de tal volume de água quente. Para tais locais você precisa usar esse diâmetro de tubulação. Então, é bem, vamos dizer assim, simples, bem empírico, tá? O dimensionamento. Mesmo a norma nossa, ela utilizou como referência a norma americana, aplicando, claro, um fator de redução, porque nós não passamos por invernos tão severos como no hemisfério norte, mas nós usamos uma norma que foi baseada numa norma americana, uma diretriz americana, tá? Então, ó, o dimensionamento das instalações de água quente no Brasil seguem a NBR 7198 de 82. Olha só a última revisão, quando é que foi. Ou seja, ninguém liga, tá? Se alguém ligasse, essa norma estava pelo menos com os anos 2000 aí. Baseia-se em uma normativa americana chamada GID. O volume reservado é cerca de 1/3 do consumo dos americanos, tá? É na consideração dessa norma. Então, vocês lembram daquela tabela? Essa aqui é uma tabela que está no nosso livro
de consumo por pessoa por dia de água quente. Então, olha só, residência. Nós sabemos que o consumo por pessoa em uma residência é de 200 litros por dia. Olha só de água quente quanto é que é. Apartamentos, ou residências ou apartamentos, ó, entre 45 e 60, tá? Ou seja, bem menos, né? O consumo aí é bem menor do que o consumo de água fria, né? Espera-se um consumo bem menor, principalmente por causa do vaso e das pias, né? E do mesmo jeito, ó, aqui eu tenho um consumo, uma outra maneira de você calcular o consumo, levando-se em consideração os elementos de mencionamento de quantidade, né? Vamos dizer assim, qual o volume que eu tenho que reservar, né? Por exemplo, para hotéis, lavanderias, né? Qual é o consumo em cada um deles. Então, aqui eu tenho uma tabela que eu posso fazer o dimensionamento por ponto de consumo, por, e não por unidade habitacional ou unidade comercial. Então, o consumo de água quente em edifícios em função do número de aparelhos, né? Em litros por hora. Temperatura a 60 graus, eu tenho lavatório. Ó, se eu tiver para cada lavatório, tem que ter aqui o consumo de água quente em litros por hora, 2,6 litros a cada hora. É o esperado. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho vários pontos de consumo e qual é o consumo esperado de água quente. Então, vamos pegar um grande aqui, ó. Chuveiro, 97,5 em apartamentos. Aqui eu tenho um chuveiro e na coluna aqui eu tenho apartamentos. Então, espera-se um consumo de 97,5 litros por hora, tá? É um consumo que ele é, vamos dizer assim, relativamente alto, mas lembrando que isso aqui é um consumo para o pico. Isso aqui é para o dimensionamento do equipamento. Não necessariamente essa quantidade aqui ela gasta as 24 horas no dia, mas na hora de maior uso, na hora de pico, né, desse sistema, um chuveiro vai gastar 97 litros por hora. Então, por exemplo, estou me preparando para sair de casa às 7, 6:30 da manhã. Todo mundo da minha casa, né, esperado por exemplo, umas 4 pessoas vão tomar banho. É esperado que gaste perto disso daqui em 1 hora de utilização, tá bom? É uma maneira de você dimensionar o equipamento. Até porque o boiler, né, ele tem vários tamanhos. Como é que você faz o dimensionamento? Exatamente vendo qual é o consumo desse boiler, qual é o consumo dessa casa de água quente por hora, né, que é o pico. Porque na grande maioria do tempo, esse boiler vai ficar sem uso, ele vai ficar com a água parada lá dentro, água aquecida, mas parada, tá? Aqui, ó, eu tenho o consumo de água por edifício, então vejam que o projetista tem várias maneiras de fazer um dimensionamento, tá? O nosso livro já orienta várias maneiras que você pode fazer. Você pode fazer, então, pelo consumo de pessoas que habitam aquele local, habitam ou trabalham naquele local. Eu posso fazer por lavatório, por unidade consumidora, tá? E eu posso fazer também pela taxa de ocupação e tipo de edifício. Então, aqui eu tenho, ó, residências. Água quente necessária a 60 graus Celsius por dia, 50 litros mais ou menos, que é mais ou menos aquilo que a gente viu, né? Entre 45 e 60, tá? Consumo nas ocasiões de pico, litros por hora. Então, no pico, ele vai gastar 1/7 do volume, tá? A duração do pico, em carga horária, vamos dizer aí, durante 4 horas eu consigo consumir. Capacidade do reservatório, 1/5 do consumo diário. Então, mesmo que eu tenha 50 litros por pessoa por dia, eu não vou colocar lá, tem 10 pessoas na minha residência, então eu vou ter que reservar 500 litros de água quente, um boiler de 500 litros. Não, você tem 1/5, você precisa reservar somente 1/5. Essas pessoas vão usar a água quente em um período não único, né? Você vai tomar banho de manhã, tomar banho meio-dia, tomar banho de noite. Então você não vai usar toda essa água quente no mesmo horário. Deu para entender, pessoal? Então, esse dimensionamento aqui, ele serve basicamente para você dizer assim, não, quantas pessoas vão ter na minha casa? Tanto. Dá 500 litros, por exemplo, de água quente por dia que vai ser consumido. Qual é a capacidade do reservatório? 1/5 desse valor, certo?
Então, você vai fazer ali aquela divisão, né, de 100 litros, é o tamanho do reservatório que você vai ter que procurar no mercado. Ó, eu quero um reservatório de 100 litros de água quente, é o boiler, entenderam? Pronto. Aí, ainda sobre água quente, rapidinho, tá, gente? Vamos só ver essa parte aqui, ó, que ela é muito importante. Requisitos arquitetônicos. Tubulações são diferentes, tá? Elas vão estar localizadas nos mesmos locais de água fria, ou seja, o shaft ainda está valendo, rebaixo de forro ainda está valendo e as paredes ainda estão valendo. Os materiais, das instalações de água quente são diferentes. Então, você vai usar o CPVC, ok? Então, sempre lembrando que vocês vão usar o CPVC, que é um tipo de PVC um pouco mais rígido. E eu tenho 3 tipos de unidades de aquecimento: local, individual e comunitário. Que lá na outra apresentação, basicamente estava falando sobre o comunitário seria de prédios e hotéis, o individual seria unifamiliar, que é um sistema, uma unidade de aquecimento para uma casa, por exemplo, e o local é o chuveiro elétrico, um em cada chuveiro, tá? Tem chuveiro elétrico, gente, e tem a torneira elétrica também, tá bom? Aqui a torneira elétrica não é muito comum aqui na nossa realidade, né? Quais são os dois dessas duas unidades de aquecimento? Anotem aí, ó. Quais são os dois que impactam na arquitetura? Eu tenho um impacto que ele é volumétrico, vamos dizer assim, e que impacta além do sistema de água fria. Deu para entender? Então, por exemplo, além do sistema de água fria, o local não vai ter impacto na arquitetura. Agora, o individual e o comunitário, sim, porque nesses dois eu vou precisar ter ou uma casa de máquinas, em um hotel, por exemplo, ou eu vou ter que ter um sistema de boilers, que pode ser, além de um só, pode ser uns 5 boilers em sequência. E numa casa eu posso ter esse boiler lá no telhado, que vai impactar na minha arquitetura. Eu vou ter que esconder esse boiler de alguma forma, ou platimbanda, ou aumentando a elevação do telhado. Deu para entender? Como eu falei para vocês agora há pouco, ó, eu tenho o reservatório, o boiler e as placas, certo? Então, o telhado inclinado, ele é necessário para esconder esses elementos. Aí deixa só eu conversar com vocês sobre um negócio. Pessoal, vocês sabem que dependendo da cultura, né? Você tem telhados mais inclinados, outros mais brandos. Algumas culturas, como a nossa, está se tornando muito, muito forte. Não é nem cultura, né? Na verdade, eu acho que é uma invasão cultural, porque a nossa cultura mesmo é o telhado aparente. Mas muito no mercado aí usa platimbanda, essas casas com cara de caixa, né? Que é meio que universal, impactou o Brasil inteiro. E muitas dessas culturas, elas têm telhados menos inclinados. O que quando você vai usar um equipamento desse, uma unidade de aquecimento, acaba que você tem um problema. Se o telhado é um pouco inclinado, você tem que botar uma caixa, um volume para esconder ali aqueles elementos. Pois bem, algumas culturas que vêm derivada, por exemplo, de arquitetura europeia, né? Você tem as inclinações de telhados um pouco maiores, né? E aí você dá para esconder esses elementos hidráulicos, como o reservatório e a unidade de aquecimento, que é esse caso aqui, ó. Vocês estão vendo que esse telhado aqui ele é bem acentuado, bem inclinado, né? Então aqui dentro cabe, na parte central, vamos dizer assim, entre aspas, um sótão, cabe muito bem o reservatório, não muito grande, mas cabe, e a unidade de aquecimento, né? Isso aqui você vê onde? Você vê Rio Grande do Sul, você vê muito isso, tem muita cultura alemã, né, lá no sul. Cultura italiana também utiliza esses telhados mais inclinados. Então, você reduz um pouco esse impacto, tá bom? Então, é uma coisa que a gente pode observar. Não tem nessas residências, você geralmente não vê aquele ressalto da caixa d'água, né?
aqui na nossa cultura, a caixa d'água, você vê ela sempre. Por quê? Porque os telhados são mais brandos, né? Inclinações ali de até 35%. Quais são os impactos na arquitetura da unidade de aquecimento individual? Lembrando, quem é a unidade de aquecimento individual? É aquela que é uma unidade de aquecimento por residência. Então, o impacto na arquitetura, quais são? Inclinação do telhado, eu posso mudar a inclinação do telhado, precisar mudar a inclinação desse telhado para esconder esses reservatórios, né, e essa unidade de aquecimento. Estática não, estética, perdão, do projeto devido às placas de aquecimento. Então, se o telhado for aparente, eu vou ter aquelas placas lá de aquecimento. Você vê muito em umas casas aí espalhadas pelo Juazeiro, você vê aquelas placas de aquecimento solar, elas no telhado, né? E aí, para a próxima aula, pense aí um pouco sobre as soluções desse impacto, tá bom? Porque, olha só, eu tenho o telhado e eu quero dar uma solução para aquelas placas que vão estar em cima do telhado. Por que eu estou pedindo para vocês me darem uma solução até amanhã, na hora da aula? Porque a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades e dar soluções para elas, tá bom? Então, tentem me dar soluções aí sobre isso. Como é que eu posso fazer uma placa solar não impactar tanto no meu projeto? Aí um monte vai dizer aí, vou botar uma platibanda. Então, esconder é um tipo de solução, mas não tão desafiadora, né? Então, aqui, ó, qual dessas duas aqui impactam mais para vocês negativamente? A popular, é óbvio, não tem nenhuma preocupação com esconder os elementos. E aqui eu já tenho um equipamento um pouco mais sofisticado, com uma trabalhabilidade de acabamento melhor, mas mesmo assim ainda é um impacto negativo. Bem menor do que esse, mas ainda é um impacto negativo, certo? Dá para ver que aqui, ó, você tem um telhado relativamente inclinado, mas esses equipamentos ainda têm que estar do lado de fora, tá bom? Paulo, e cadê o reservatório dessas casas? Geralmente, esses conjuntos habitacionais, você faz um reservatório tipo castelo, aqueles reservatórios de manilha, né? Que deve ficar aqui na entrada desse conjunto habitacional, e aí ele abastece direto as casas, tá? Como eu tenho um reservatório que garante ali o abastecimento, eu não preciso dos reservatórios individuais, beleza? Aqui, ó, telhados altos ou locais para colocar as unidades vão propiciar, você esconde parte do equipamento aqui dentro, ou nessa inclinação do telhado, e as placas, elas são as únicas que vão ter que ficar em contato, né? Então, aqui o impacto já é bem menor, vocês concordam com isso, né? O impacto já é bem menor do que o outro, mas também a inclinação do telhado aqui, ó, tá quase uns 45 graus, né? Então, bem acentuado. E como aqui a planta parece ser de casas grandes, ó, você tem, quanto mais distante, você tem ali um espaço, praticamente um sótão dentro do telhado, beleza? E o comunitário, que são os prédios, quais os impactos na arquitetura? Basicamente, a ocupação do terraço na cobertura do prédio ou no subsolo, né? Se o sistema for sofisticado como o dos americanos, dos europeus, aí eu vou ter todo um sistema embaixo, né? Uma sala de máquinas ali para fazer o aquecimento desses elementos. Pode ser a gás, pode ser elétrico, etc. Então, aqui está um exemplo aqui brasileiro. Ó, geralmente, aquecimento aqui no Brasil é desse jeito, tá? Usam vários boilers em série e eles vão fazer a alimentação do prédio inteiro, tá? Então, a quantidade de boiler é dependendo do volume esperado de consumo de água quente. Aí aqui, ó, quais são as medidas que vocês podem tomar para esconder isso daqui, né? Pessoal, é o seguinte, quem vai ver a volumetria do prédio vai estar lá na rua e o prédio, óbvio, vai estar alto, não é isso? Então, quem está lá na rua, ele tem uma visão de baixo para cima. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Muita gente acha, imagina que isso aqui é um prédio, tá?
conseguindo ver aí bem direitinho, né? Imagina que isso aqui é um prédio. Tem o telhado aqui. E eu tenho um boiler. Vou botar aqui fora, aqui, é só vocês verem. Isso aqui é o boiler. Tá? Tá todo mundo acompanhando, né? Vocês estão calado. Mas vamos lá, ó. Isso aqui é o boiler. A rua tá aqui embaixo, pessoal. Tá? Então, vamos dizer que tem uma pessoa aqui, padrão 1,80 m, tá? Mais ou menos o ponto de vista típico. E ele vai estar do outro lado da rua. Tem muita gente que acha que platimbanda é simplesmente colocada lá. Mas vamos dizer, eu estou exagerando aqui, ó, eu estou dizendo que tem um equipamento, exagerei demais. Eu quero exagerar, mas nem tanto. Vamos dizer que eu tenho um equipamento que ele tem essa dimensão, para colocar lá em cima do telhado. Quero colocar isso aqui, ó. A priori, eu não tenho platimbanda, eu tenho que dimensionar ela. Aí vocês observaram o seguinte, ó, o observador que está aqui do outro lado da rua, no caso você tem que pegar o ponto mais distante do prédio, ele vai observar isso daqui, ó. Essa linha vermelha é a observação do observador. Do observador que está aqui na frente, certo? Então, olha só. A platimbanda tem que ser alta o suficiente para ele não ver esse equipamento. Não quer dizer que a platimbanda tem que ficar mais alta que ele. Muitas vezes é um exagero isso. Então, por exemplo, para ele não ver essa tubulação, você só tem que colocar, lembrando, pessoal, está bem exagerado esse negócio aqui, né? Você só tem que colocar aqui, ó, de tal forma que, peraí, opa, tem que colocar aqui de tal forma que a visão desse observador não consiga mais visualizar, ó, vou parar bem aqui. Vocês estão vendo aqui que está tocando aqui o equipamento, ó. Ele não pode ver o equipamento, certo? Então essa é a visão que eu tenho que tampar. Eu tenho que impedir essa visualização. Então o que é que eu vou fazer com a platimbanda aqui? Eu tenho que ir com ela até uma altura que passe desse limite. Então aqui, ó, essa platimbanda dessa altura aqui, ó, ela não vai permitir a visualização do topo do equipamento. Então, mesmo que o equipamento esteja acima da platimbanda, ele não está visível às pessoas que estão observando. Aí é óbvio, você vai ter que, vamos dizer que o ponto de visão do observador, o prédio tem uma praça em frente a ele, o ponto de visão do observador que eu arquiteto quero, é de 200 metros. Beleza, você faz a mesma coisa, um ponto mais distante. E aí você vai ter quanto de placa em banda você precisa para esconder aquele equipamento, dependendo do ponto de visão que você espera. Entendeu? É um negócio assim que tem que ser feito, tá? Porque geralmente em cima de coberturas você vê equipamentos de ar-condicionado, você vê equipamentos de climatização, você vê boilers de aquecimento solar, de aquecimento de água, e na volumetria ninguém pensa nisso. Aí muitas vezes você vê uma casa super bacana, super bonita, de alto padrão, com vários volumes e tudo mais, e os equipamentos tudo aparecendo lá no telhado, matando a casa, né? Então, é um pecado até. Então, ó, laje técnica, platimbandas dimensionadas, não é só colocar, é dimensionar ela, tá? São coisas simples. Você vê aí que rapidinho eu fiz um estudo. Dependendo do ponto de observação, eu consigo ver qual é o tamanho da platimbanda que eu preciso, tá certo? Então, lembre-se disso. Então, aqui, ó, esse equipamento aqui, ele está um pouco recuado da borda, é uma técnica também, que aí fica mais distante a visualização. Ele também poderia ser menos chamativo, né? Vermelhinho assim, mas colocando ele um pouquinho para trás aqui da borda, já elimina um pouco o campo de visão lá na frente do prédio. Vamos dizer que aqui seja a frente do prédio, né? Aqui é um outro exemplo, ó. Esse aqui é na Bahia, lá em Salvador, é
um hotel bem conhecido. E aqui você tem um sistema até industrial já. Ó. Ele tem aqui um sistema de climatização do hotel, né? Que é o ar-condicionado. Olha só o tamanho, isso aqui com certeza não foi dimensionado. A platimbanda morre aqui nessa laje da caixa d'água e eu tenho os equipamentos em cima dela. Então, completamente, vamos dizer assim, mal dimensionado, né? Fica aparecendo esse equipamento. Esses aqui também. Então, ó, por exemplo, quem está aqui nessa praça, o hotel tem uma praça na frente. Então, o ponto de visualização esperado seria lá nessa rua aqui. Você tem que fazer o estudo. Aí, ó, lá dessa rua aqui, você está vendo os equipamentos na volumetria do prédio, certo? E aqui o tanto de placa que ele está usando para abastecer o hotel, tá? Sobre a instalação de água quente, mesmos princípios hidráulicos de instalação de água fria. Tem perda de carga, Paulo? Tem. Joelho perde mais carga do que curva? Sim. Tá? A mesma coisa. Temperatura varia entre 30 e 95 graus. Isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber, tá bom? Lembre-se disso, entre 30 e 95. Não precisa saber qual que é a temperatura de residencial, qual que é a temperatura de hospitalar, por exemplo. Não precisa. Mas é bem simples, né? A temperatura de 30 graus já é bem quente, então é para residencial. Mas não precisa saber disso decorar, beleza? É só saber que é entre 30 e 95 graus. Tubulações são diferentes da de água fria e elas são separadas. Então, é uma instalação completamente separada. São duas tubulações que tem que descer para cada ponto de consumo que usa água quente. Os materiais dos tubos e conexões devem ser apropriados para suportar as temperaturas de trabalho do sistema. Pode ser de cobre, latão, aço galvanizado ou bronze. Só que esses são muito caros, tá bom? São usados geralmente ou em indústria ou em hospitais, tá bom? Essas ligas metálicas aí. Aí o CPVC que está aqui no final, ó, o CPVC, ele é um material que é mais usado em residência, que é um PVC mais rígido. A norma que estipula os limites de funcionamento das tubulações, os materiais das tubulações, é a 7198 de 93, tá? Principais elementos de um sistema é a unidade do aquecimento, que pode ser a energia solar, que é o mais usado, ou caldeiras, fornalhas, etc., que são mais antigos, tudo bem? Esses aí são os pontos importantes de água quente. Ah, claro, tipo de unidade aqui você tem que lembrar. Local, individual ou coletivo. Tudo bem? Beleza, pessoal? A aula é rápida porque muita coisa se baseia lá do sistema de água fria. Tudo bem? Então, basicamente, vocês têm que se comprometer em entender o posicionamento da unidade de aquecimento e o tipo de material que é diferente, tá bom? E aí, alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir aqui para as perguntas agora. Tem alguém aí que está com dúvidas sobre o sistema de água quente? Ah, não, tá filé, tá filé. Tá filé. Beleza. O que mais? Todo mundo aprendeu então, né? Eu vou disponibilizar esses slides aqui lá no Classroom, tá bom? Vou atualizar hoje. E vou começar a passar algumas atividades, pessoal, para a gente fixar o assunto, tá? Amanhã eu vou fazer uma pergunta só sobre essas soluções do impacto das unidades de aquecimento em arquiteturas pequenas. Pequenas e também nos hotéis, tá? E aí vocês respondem lá é só realmente para participar, para fazer vocês pensarem um pouco em como vocês vão solucionar esses problemas lá no projeto de vocês, tá bom? Então, amanhã nós não vamos fazer aula ao vivo, não, vídeo chamada não, são só as atividades, tá bom? Vamos ver aqui as mensagens. Onde foi que eu não li aqui? No Shaft, era para ter figurinha aqui, beleza. Show, massa, tudo certo, ok, tudo certo. Toda vez que tiver o sistema de aquecimento, precisa ter essa placa no telhado. Paloma, geralmente sim. O sistema de aquecimento solar é o mais viável economicamente porque é econômico. Então, você não tem gasto de energia. Apesar de existirem boilers, né, aquele tambor cromado, que é ligado na energia elétrica
e ele já faz um aquecimento da água lá dentro, como se fosse um chuveirão elétrico. Mantém a água quente. Porque é o seguinte, se passar o dia inteiro nublado, pesado, chuva pesada, não vai aquecer, certo? A água vai ficar bem mais branda. E aí, para essas ocasiões, em regiões que chove muito, como São Paulo, por exemplo, a maioria dos boilers que são disponibilizados já vem com a tomadazinha para você ligar e ele mantém a água aquecida. Então, ele vai gastar a energia elétrica quando o sistema de aquecimento não estiver eficiente, quando estiver nublado, tá certo? Então, sim, quando tiver sistema de aquecimento com unidades individuais ou unidades comunitárias, né, que são essas duas que impactam na arquitetura, tem que ter a placa, tá bom? Outras maneiras de ter o aquecimento sem a placa é como eu falei, caldeira, aquecimento a gás, certo? Mas aí você vai substituir um equipamento que fica no telhado por um equipamento que vai precisar ficar no layout do prédio ou da casa, né? Então, vai ter que ter um sistema de gás, vai ter que estar trocando gás. Não é muito usual, não, sabe? Como faz o processo de conexão com esse CPVC? Pessoal, é o seguinte, o CPVC em si tem duas técnicas hoje em dia. Tem o PET, eu não falei aqui, mas vamos lá, o CPVC é como se fosse um cano normal, tá? Ele é roscado, quando você faz um corte nele, você tem ou a possibilidade de fazer a rosca ou a possibilidade de usar solda. Vocês viram aquela imagem lá, não sei se vocês perceberam, que tinha um negocinho vermelho nas ligações dos canos. Aquilo é a cola, tá? Tem algumas colas que são coloridas para poder ter certeza que o cara aplicou na obra importante. Então, o CPVC é como se fosse o PVC normal. Ele é soldável ou você pode fazer rosca, tá? E tem também o PET. O que é o PET? O PET é como se fosse a tubulação. Não é de CPVC, é um material de poliuretano, mas ele é flexível, não tem emendas, é como se fosse uma mangueira de gás infinita, que você vai simplesmente dobrando ela não dobra assim 90 graus de uma vez, não. Ela é bem curva, né? Você vai dobrando ela e leva ela para onde você quiser, e aí tem as conexões lá, as presilhas. Vantagem dela, menos manutenção, mais garantia de estanqueidade, só que ela é bem mais cara, mas bem mais cara mesmo. Tá bom? Então, a conexão com o CPVC é igual, mas tem a PET também, tá? PET. O sistema PET ele é bem mais caro, mas também tem menos perda de carga, é mais eficiente, garante mais estanqueidade. Beleza? Mais alguma? Mais alguma pergunta? Bom, se tiver, aqui. Ó, aquecimento a gás, Jana, eu não vou falar não. Por quê? Porque o aquecimento a gás, ele foge um pouco da disciplina de hidráulica, né? Então, é um sistema que basicamente usa um pós-queimador, que é um equipamento, e uma mangueira que vem de um cilindro de gás, e esse pós-queimador usa esse gás do cilindro, tá bom? Então, nós não vamos falar sobre o aquecimento a gás, efetivamente, tá? O sistema de aquecimento basicamente é o que está relacionado à hidráulica, não a equipamentos, tá bom? Mas é um equipamentozinho que você tem que ligar ele a um botijão de gás, a uma pressurização, beleza? Bom, pessoal, então assim, se tiver mais perguntas, vai fazendo, tá bom? Eu pego o histórico aqui, fazer a chamada pelo histórico. E é isso, pessoal. Se cuidem. Amanhã não vamos ter essa aula. Eu vou colocar as atividades no Classroom. Nós só vamos ter essa aula novamente na outra terça-feira, tá bom? Que aí provavelmente a gente já começa a fazer instalações de incêndio, beleza? A gente já começa a ver essa parte de incêndio. Essa parte de água quente, que é dessa semana, pelo cronograma seria essa semana passada, né? Começar a semana passada e continuar nessa. Tem essas aulas aqui e a gente vai fazer algumas atividades aí que eu vou preparar de hoje para amanhã para colocar no Classroom, fiquem antenados lá, beleza? Então, boa noite para vocês, se cuidem, se mantenham reclusos aí, principalmente essa semana e a outra, tá? Muito importante.
e não parem. Eu estou falando para todas as turmas, pessoal. Tem uma turma minha que é de projeto, de Sistemas 2, projeto estrutural de um prédio, e eles estavam dizendo, não sei o quê, é difícil, a gente está trabalhando sem estar perto do professor, não sei o quê. Não, tudo bem, é uma certa dificuldade, mas vamos nos adaptar, certo? Muito melhor do que a gente olhar só para o problema é buscar soluções, tá? É uma postura diferente que já muda tudo. Então vamos trabalhar, estudar, me liga, esse aqui é meu número, ó. Me liguem, certo? E me liguem. Na verdade é melhor o WhatsApp, né? Que aí quando eu tiver tempo, eu dou uma olhada e respondo a vocês. Então vocês não parem de estudar, tá bom? Continuem pegando os assuntos, realmente cutucando o professor ali sobre as dúvidas e tudo mais, que é para a gente tentar se adaptar a esse problema e transformar isso numa coisa positiva, tá bom? Que é ter mais tempo para estudar e pegar aquele assunto bem melhor, tá bom? Show de bola. É isso mesmo, Jane. Vamos tentar não perder muito do assunto. Como eu disse para vocês, a avaliação vai ser remarcada quando voltarmos dessa quarentena. E vai ter uma revisão antes, né? Tiração de dúvida e tudo mais. O importante é que vocês fiquem antenados aqui no Classroom e as aulas ao vivo que a gente fizer, tá bom? Eu vou colocar o link no Classroom dessa aula para quem quiser rever, tá bom? E tirar alguma dúvida depois. Depois de umas 3 semanas, 4 semanas, eu tiro o vídeo do ar, então vocês olhem lá, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem e podem sair aí quem quiser, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode continuar, eu vou ficar aqui mais uns minutos, beleza? Valeu, gente, boa noite e em té.